Olá pessoal, vamos lá, dando continuidade ao nosso curso. A aula de hoje vamos fazer alguns exemplos envolvendo a lei de Coulomb. Antes de fazer o exemplo, vou passar uma informação aqui para vocês que é muito utilizado nos exercícios. Então vocês vão encontrar muito isso aqui, ó, um Mzinho C. O que é isso, gente? Isso aqui é um milicoulomb. Milicoulomb, gente, é 10 a menos 3. Ao invés de escrever 10 a menos 3 nos probleminhas, vai botar assim, ó, um Mzinho, milicoulomb. Pode aparecer isso aqui também, ó, um microcoulomb. Micro, tá bom? E esse aí significa 10 a menos 6 coulombs. Então, quando aparecer essa letrinha grega aqui, o mi, você já está sabendo que o valor dela é 10 a menos 6. O outro submúltiplo muito usado é um NC. N de que, gente? Nano. E o nano significa 10 a menos 9 coulomb. E um outro submúltiplo também importante, PC. P de pico. Um pico coulomb. O pico significa 10 a menos 12 coulombs. Então isso aqui é muito utilizado nos probleminhas e é bom vocês estarem familiarizados. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo já aplicando esse novo observação aí que a gente viu. Ele está falando o seguinte: temos duas cargas elétricas pontiformes, são cargas bem pequenininhas, que tem valores de, a carga 1 tem valor de 1 microcoulomb e a carga 2 tem valor de menos 2 microcoulombs. Essas carguinhas estão no vácuo. Se elas estão no vácuo, a constante eletrostática do meio vale 9 vezes 10 a nona. Precisa decorar isso aqui? Não, isso aqui é dado no problema. Tudo isso aqui é dado, tá, gente? E a distância entre as carguinhas é 3 centímetros. Então, a distância 3 centímetros. Duas carguinhas estão no vácuo e elas estão separadas por uma distância de 3 centímetros. Então, ele quer saber a força de interação entre elas. Então, vamos lá, gente. Vamos aplicar o que a gente viu na aula passada. Para a gente calcular a força de interação entre duas carguinhas, é só a gente aplicar o quê? A lei de Coulomb. O que fala a lei de Coulomb? Que a força de interação entre as cargas depende do quê? Da constante eletrostática do meio, né? Que é o meio onde elas se encontram, depende do valor de cada carga e também depende da distância entre as cargas. Então vamos lá. A força vai ser igual. Bom, o meio que as cargas se encontram é o vácuo. No vácuo, a constante do meio vale 9 vezes 10 a nona. É mais 9, tá? Não é menos 9 não. Se eu falei menos 9, tá errado. Vamos lá. 9 vezes 10 a nona, tá bom? Essa é a constante do vácuo. Vezes o valor da carga 1, 1 micro. Opa, micro quer dizer 10 a menos 6. Então vai ficar 1 vezes 10 a menos 6. Vezes a carga 2. Quanto que vale a carga 2? Menos 2 microcoulomb. Bom, para a gente calcular o valor da força, da intensidade da força, né, a gente vai levar em consideração os módulos, apenas os valores. Não precisa levar em consideração o sinal das carguinhas, tudo bem? 2 microcoulombs, micro 10 a menos 6, vai ficar o quê? 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Dividido pela distância ao quadrado. A distância entre as cargas é 3 o quê, gente? 3 centímetros. Tomar muito cuidado aqui. Pessoal, o Sistema Internacional de Unidades, a carga, a força é dada em Newton, a carga é dada em Coulomb e a distância é dada em quê? Metros. E aqui está em quê? Em centímetros. Então, a gente vai ter que fazer uma jogada. Nós vamos ter que transformar esses centímetros em metros. 3 centímetros, gente, é 3 vezes 10 a menos 2 metros. Então, centímetro e metro é só a gente multiplicar por 10 a menos 2. Então, no lugar da distância, em vez de você colocar 3, você vai colocar 3 vezes 10 a menos 2. E essa distância está elevada ao quê? Ao quadrado. Certo?
Agora é só a gente fazer continha. Vamos lá. 9 vezes 1, 9 vezes 2, 18. Vezes 10. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Aqui é produto de potência de mesma base. Conserva a base, somos expoentes. 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. Dividido, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, tá, gente? Toma cuidado aí, não vai fazer 3 vezes 2, 3 vezes 2 não, tá? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Vezes 10. 10 a menos 2 ao quadrado, ó, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Você multiplica aí os expoentes. Agora você vai fazer o quê? A divisão, né? 18 por 9, 2 vezes 10. Toma cuidado aqui, gente. Muita gente tropeça aqui. Aqui é divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai expoentes. É o de cima menos o de baixo. Então vai ficar o quê? Menos 3, menos o de baixo. Quem que é o de baixo? Menos 4. Então essa força vai ser igual a 2 vezes 10. Menos 3 menos menos 4. Menos 3 menos menos 4 é menos 3 mais 4. Menos 3 mais 4 é a mesma coisa que 4 menos 3, que é 1. Então é 2 vezes 10 a primeira. 2 vezes 10 a primeira dá 20. E a força, a unidade aqui no sistema internacional é dado em newtons. Portanto, a força de interação entre essas duas partículas vale 20 newtons. Tudo bem? Vamos fazer mais um outro probleminha. Vamos lá. A força de interação entre duas cargas é 900 newtons. Opa, agora ele está dando o valor da força. A força de interação entre duas cargas é 900 newtons. E a carga 1 tem valor de 5 microcoulombs e a carga 2 tem valor de 8 microcoulombs. Calcule a distância entre as cargas. Suponha que elas estejam no vácuo. Se elas estão no vácuo, a constante do meio vale 9 vezes 10 a nona. Tá bom, gente? Geralmente o meio que se encontra as cargas é o vácuo, então vai ter essa constante do meio. O que vocês estão percebendo aqui, gente? No probleminha anterior e da aula anterior, ele estava querendo calcular o quê? A força, né? Para ele calcular a força, ele tem que dar o quê? A constante do meio, tem que dar o valor das cargas e a distância. Agora não. Agora ele está querendo saber a distância. Só que para a gente calcular a distância, nós temos que saber o quê? A força, né, gente? Então ele inverteu, né? Ali ele queria a força. Ali ele queria a força. E ele deu as constantes, o valor das cargas e a distância. Agora não, ele quer o valor da distância. Para a gente calcular a distância, a gente tem que saber o valor das cargas, sabemos, vale 5 e 8. Constante do meio, nós sabemos, e o valor da força. Aí nós temos condições de calcular o quê? O valor da distância. Então vamos lá, para a gente resolver esse probleminha, utilizamos a lei de Coulomb. Q1, Q2, dividido pela distância ao quadrado. Qual o valor da força? 900 newtons. Quanto que vale a constante do meio? 9 vezes 10 a nona, vezes o valor da carga 1, 5 micro. Opa, micro. Tá vendo como aparece bastante? Microcoulomb é 10 a menos 6. Vezes o valor da carga 2, 8 micro. 8 vezes 10 a menos 6. Dividido pela distância ao quadrado. É o que ele está querendo saber. Para resolver esse probleminha aqui, vamos multiplicar o meio pelos extremos. 900 vezes d quadrado. Então vai ficar aqui, ó. 900 d quadrado é igual 1 vezes tudo aquilo que está ali, vai, gente. 9 vezes 10 a nona, vezes 5 vezes 10 a menos 6, vezes 8 vezes 10 a menos 6. Tá bom? Multiplique o meio pelos extremos. Esse vezes esse é igual a esse vezes aquele. Então vamos lá, gente. Vamos fazer continha aqui, ó. 9
vezes 5. 1 vezes 9, 9. 9 vezes 5, 45. 45 vezes 8. 45 vezes 8, gente, é a mesma coisa que 90 vezes 4, que dá 360 vezes 10. Pessoal, 10 vezes 10 vezes 10. Produto de potência de mesma base. Conserva a base, somos expoentes. 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. Esse 900 que está multiplicando o d quadrado, ele está multiplicando, ele vai passar o que aqui, gente? Vai passar dividindo. Está multiplicando, passa dividindo. Tá bom? Bom, vou fazer uma jogadinha aqui. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou... 360 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 3.600 vezes 10 a menos 4. Dividido por 900. Eu acrescentei, andei uma casinha para a direita. Andei uma casinha para a direita. Acrescentei, diminuí lá no expoente. Aí vai fazer o seguinte, ó. Por que eu fiz isso, ó? Porque 3.600 por 900 vai ficar bem fácil. 36 por 9 dá 4. Vai ficar 4 vezes 10 a menos 4. Toma cuidado, tá, gente? Terminou? Não. Por quê? Ele está querendo saber o quê? O valor da distância. Isso aqui é o quê? Distância ao quadrado. Distância ao quadrado é 4 vezes 10 a menos 4. Então, a distância é raiz quadrada de 4 vezes 10 a menos 4. A raiz quadrada de 4 é 2. E a raiz quadrada de 10 a menos 4 é 10 a menos 2. A distância no sistema internacional é dado em metros. Portanto, essa é a distância entre as duas carguinhas. 2 vezes 10 a menos 2. Então, o que nós vimos na aula de hoje aí, gente? Nós já começamos a... Vamos trabalhar bastante com isso aqui, com esses submúltiplos. Aqui nós calculamos a força, né? E aqui ele pediu a distância. Só que para a gente calcular a distância, ele deu o valor da força. Uma perguntinha aqui, gente. Nesse primeiro exercício, a força de atração e repulsão. É simples, gente. Para você responder essa pergunta, uma carga é positiva, outra carga é negativa. Cargas de sinais contrários se atraem. Então, a força aqui é de atração. Nesse segundo probleminha aqui, essa força, gente, é uma força de quê? De repulsão. Por quê? Porque as duas cargas são positivas. Cargas de mesmo sinal se repelem. Então, aqui é uma força de repulsão. Tá bom, gente? Então, a aula de hoje, por enquanto é só. Não se assustem, tá? Nós vamos praticar bastante isso aí, vocês vão pegando, vão se familiarizando e as coisas vão melhorando. Então, até a próxima.